Bom dia a todos. E começo por pedir desculpa porque eu não tenho muita coisa interessante para vos dizer. Aliás, não tenho praticamente nada interessante para vos dizer. E se bem me lembro, tentei recusar este convite, como aliás faço com a maioria dos que recebo, mas acabei por manifestar a minha disponibilidade para tentar dar uma pequena contribuição. E vou fazê-lo de maneira um bocadinho pouco estruturada, e peço desculpa por isso, mas também porque não tive tempo para preparar realmente uma intervenção completamente estruturada sobre um assunto que muda tão rapidamente. Em primeiro lugar, um comentário relativamente genérico. Há duas tecnologias que têm sido apresentadas como revolucionárias para a sociedade e com impactos profundos na sociedade. A que acabámos de ouvir, são o blockchain e a inteligência artificial e o big data em geral. Eu acho que isso é verdade, são duas tecnologias novas, são de facto apenas uma parte de uma coisa muito mais vasta, que é a transformação digital a que estamos e vamos continuar a assistir. Mas devo dizer que pessoalmente tenho uma visão um pouco diferente sobre o impacto real que estas tecnologias vão ter no futuro. Portanto, o blockchain resolve um problema muito particular, que é a manutenção segura e acessível de informação em condições onde não há uma autoridade central que o possa fazer. É este o problema que o blockchain resolve. Okay? O entusiasmo, especialmente de alguns vendedores, tem apontado o blockchain como uma solução para mais ou menos milagrosa para problemas que não têm nada a ver com este que eu referi. Porque se existir uma autoridade central que pode manter os registros, e se as questões de acesso a esses registros são solúveis, o blockchain é inútil. Portanto, o blockchain realmente só faz diferença quando não há uma autoridade central. Por exemplo, o registro de propriedades num país subdesenvolvido provavelmente pode ser muito melhorado com o blockchain, porque não há confiança nos registros centrais de propriedade num país desenvolvido. Okay? A moeda, num sítio onde queremos que não dependa de um controle centralizado da moeda, como por caso o Bitcoin, pode de facto acontecer, mas na moeda realmente não existe tanto essa questão, porque mal ou bem o sistema financeiro internacional vai funcionando com um conjunto de autoridades de controle. Da mesma maneira, aplicações na saúde e na distribuição só são realmente, não quer dizer que não se possa aplicar, mas só são realmente revolucionárias quando resolverem o problema da falta de entidade central que possa controlar. E, portanto, quando pensamos que o blockchain não vai resolver o problema da falta de qualidade nos dados de registro da saúde, nem dos médicos escreverem com catafunhos incompreensíveis à mão nos textos. Okay? Portanto, quando falam do blockchain, é uma tecnologia extremamente interessante. Tecnologicamente, para uma pessoa que trabalha em algoritmos, é fascinante, mas eu acho que não devemos pôr demasiada confiança em que o blockchain resolva qualquer problema, para além daquele que eu referi ao princípio. A existência de um registro distribuído, inviolável e seguro, na ausência de uma autoridade central que o possa fazer. A segunda tecnologia que eu referi, da inteligência artificial e base de dados, e peço desculpa aqui aos colegas de me estar aqui a meter a foice enciária alheia, mas não resisti, porque estas duas tecnologias aparecem muitas vezes, até já vi as duas tecnologias confundidas, não tem nada a ver uma com a outra. Uma é uma tecnologia puramente de comunicação e registro de dados, enquanto que a outra, a inteligência artificial, é uma área completamente diferente. A área da inteligência artificial e da capacidade para analisar e integrar dados e aqui posso errar, obviamente, por ser uma área próxima da minha, essa é verdadeiramente revolucionária pelo potencial que tem para se aplicar em praticamente todos os domínios. Porque a inteligência artificial é basicamente a tentativa ou o objetivo de automatizar a inteligência. E a inteligência, todos reconhecerão, é uma coisa bastante útil, embora relativamente pouco utilizada, mas é uma coisa bastante útil. E, portanto, praticamente qualquer atividade que que esteja limitada pela disponibilidade de inteligência, de pessoas capazes, de pessoas em número suficiente, de competências em número suficiente, pode, em princípio, ser automatizada pela inteligência artificial aplicada à análise de dados. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, não é? Para o bem, é possível falar, eu vou falar daqui a uns minutos sobre a aplicação de algumas destas ideias ao problema que nos traz aqui, mas também para o mal, porque se esta inteligência artificial for aplicada com efeitos negativos, também pode ter efeitos muito negativos. Eu devo dizer que sou bastante negativo relativamente à aplicação da inteligência artificial nas redes sociais, em particular ao potencial que as redes sociais
têm tido para extremar e radicalizar posições, ao basicamente, uma vez que o que os sistemas fazem é usam a inteligência artificial para apresentar aos utilizadores das redes sociais mais informação que reforça aquelas que eles já têm. Portanto, em vez do que deveria ser a missão de um sistema, dos mídia, que era dar-nos informação não enviesada e fidedigna com os mais variados pontos de vista, as redes sociais fazem exatamente o oposto. Se vocês acreditarem que a Terra é plana, as redes sociais só vos apresentam a evidência de que a Terra é plana. Okay? Se vocês acreditam que a vacina do Covid é uma coisa que foi projetada para controlar as pessoas, então as redes sociais só vos vão apresentar opiniões que reforcem essa ideia. Isto é extremamente negativo, é extremamente poderoso e tem sido usado muitas vezes, como vocês sabem. E isto faz a ligação à parte seguinte da minha intervenção, que tem a ver com o Covid. A sensação que nós temos, e a nossa presença nesta sala distanciados de 4 metros cada um de nós com máscaras, é a percepção de que o Covid é uma pandemia de características únicas na história recente da humanidade e com impactos extremamente sérios na nossa saúde. Bom, a segunda parte é seguramente verdade. Isto aproxima-se o número de mortos de 1 milhão, provavelmente vai chegar aos 2 ou 3 milhões, poderá até passar, mas estamos nessa ordem de grandeza. Agora, este evento está longe de ser único. Okay? Em 1968, o H2N3, a gripe de Hong Kong, matou mais de 1 milhão de pessoas numa população que era metade da atual. Em 1957, a gripe asiática matou provavelmente 3 milhões de pessoas numa população que era 1/3 da atual. Para esta epidemia se aproximar dessas, tinha de matar cerca de 10 milhões de pessoas. Já não falo na de 1918, o H1N1, a gripe espanhola, que matou provavelmente 20 milhões de pessoas numa população que era uma fração da atual. Para esta ser equivalente, teria de matar 100 milhões de pessoas. Estamos completamente longe disto. Portanto, estes eventos, ao contrário do que possa parecer, não é um evento único na história recente da humanidade. Obviamente já não vou para séculos passados, onde a história era profundamente diferente. O que é que nos dá uma percepção que este evento é profundamente diferente? Bom, é exatamente o que eu estava a falar. É o facto que tanto os meios de comunicação social, como as redes sociais, como todos os mecanismos de transmissão de conhecimento, neste momento focam-se essencialmente a reforçar esta percepção. Notem que eu não estou a dizer que isto não é um sério problema de saúde. Seguramente que é um sério problema de saúde. Okay? Mas não tem a dimensão e a diferença relativamente aos anos comuns que nós lhe atribuímos. A gripe mata todos os anos em Portugal 3 mil pessoas. Não é? Portanto, este ano vai matar menos, felizmente, por causa das máscaras. A gripe causa complicações ao nível do sistema circulatório, miocardiopatias e outras complicações que o Covid-19 também causa, mas que são apontados como tornando isto diferente. Não é verdade, a gripe causa exatamente os mesmos problemas. Portanto, isto só para dizer que eu acho que parte do problema que nós estamos a ter é um problema de percepção, sem querer minorizar a seriedade da pandemia, mas é um problema de percepção. E já agora os governos estão completamente maniatados neste aspecto. Portanto, os governos não podem fazer nada que corra ao mínimo risco de vir a aumentar o risco de morte ou de fazer colapsar os sistemas. Não é? Portanto, eu percebo perfeitamente que um governante tem de ser o mais conservador possível. Foi isso que levou ao lockdown total em março, não é? Da maior parte do mundo, também por incerteza e por desconhecimento. E é isso que leva a medidas conservadoras, que a meu ver são adequadas, mas que muitas vezes são ultraconservadoras. Bom, posto isto e esta intervenção, o que é que pode a análise de dados, que é uma das componentes importantes do MedTech, fazer relativamente ao controle da pandemia? E era aqui que, se isto funcionar, eu vou tentar pôr ali uma apresentação, desculpem lá. Eu penso que teremos a oportunidade de ouvir falar aqui hoje mais tarde sobre o Stay Away, pelo menos eu estou a ver ali
o Rui Oliveira e outras pessoas estão envolvidos nisso e, portanto, imagino que vamos ouvir falar sobre o Stay Away, que é um bom exemplo de uma aplicação, não tanto neste caso da inteligência artificial à análise de dados, uma vez que esses dados e essa aplicação não foi concebida pelo Inesctec e pelos parceiros para essa componente analítica, foi simplesmente para a componente operacional de fazer um tracing o mais seguro e anónimo possível da doença, mas é, apesar de tudo, um bom exemplo de, se assim quiserem, medtech, não é? No sentido em que usam um conjunto de funcionalidades que permitem traçar de uma maneira segura e inviolável os possíveis contactos que os infectados tiverem entre si. Mas existem outros mecanismos que também nos dão informação sobre a evolução da pandemia e que nos permitem controlar de uma maneira muito mais fina e também combater de alguma maneira a desinformação que é inevitável se tivermos apenas uma imagem muito macro da pandemia. Não é? Quer dizer, se nos disserem que, como dizem todos os dias, não nos deixam esquecer que hoje foram infectados 800 pessoas, não é? Nós não sabemos se isto é um conjunto de surtos localizados e deviam ser tomadas medidas específicas relativamente a esses surtos localizados, está uniformemente distribuídos, ou se destes 800, 500 são meus vizinhos e eu não devia sequer sair à escada do prédio. Portanto, é o tipo de informação mais fina e mais detalhada que nós tínhamos a obrigação de tentar ter, sem, em caso algum, invadir a privacidade e seguramente a segurança a que todos temos direito. E eu gostava de referir aqui uma outra aplicação deste género, que é uma que nós estamos a desenvolver, e dar-vos alguns dados muito preliminares, que também já explico o que é que são preliminares. Portanto, a ideia básica é analisar o país, a geografia de Portugal como um grafo, portanto, com um conjunto de nós interligados entre si. Os dados que temos são ao nível do concelho, portanto, temos os dados de casos e esperamos vir a ter de falecimentos ao nível do concelho, e temos também a informação da mobilidade. Deve funcionar. Temos também informação da mobilidade entre concelhos, ou seja, nós sabemos exatamente é um bocadinho forte, temos uma boa estimativa do número de pessoas que transitam entre o concelho A e o concelho B a determinadas horas do dia durante um dia. Como é que temos isto? Porque, felizmente, todos nós somos extremamente simpáticos na componente de geração de dados e andamos com os nossos telemóveis ligados, não é? Até porque gostamos de usar o telemóvel. Os telemóveis, para estarem ligados, têm de estar ligados a uma torre de transmissão. As companhias, as operadoras, têm de manter os dados relativos não só à torre de transmissão principal onde os telemóveis estão ligados, mas às outras torres, e, portanto, podem triangular e saber com uma precisão relativamente grande a localização do telemóvel. E estes dados podem ser registados, processados e transformados em matrizes de mobilidade entre concelhos e até, para dizer a verdade, entre zonas mais pequenas que os concelhos, mas neste momento temos isto à escala dos concelhos, basicamente para evitar as inevitáveis questões de privacidade que se colocariam se fôssemos para células muito pequenas. Não é? Portanto, à medida que reduzimos o tamanho da célula, o número de pessoas que movem da célula A para a célula B torna-se mais pequeno e as questões de privacidade colocam-se. Aliás, mesmo estes dados, em partes pouco habitadas do país, têm de ser processados de maneira a eliminar quaisquer conjuntos abaixo de 10 pessoas, basicamente. Portanto, quando os números são abaixo de 10, não são reportados. Também é uma mobilidade muito limitada. Portanto, o país é modelado como um grafo, com estes conceitos. Aqui é o exemplo da região de Lisboa, não dá para mudar tudo. A formulação matemática, basicamente, usa os dados de mobilidade e um conceito chamado a pressão infecciosa. A pressão infecciosa é tanto a pressão interna ao concelho como a pressão que é recebida de pessoas que vêm de fora do concelho, contaminadas e vêm para o concelho. Eu já vos mostro uma coisa um bocadinho mais interessante, mas isto são os dados que temos, que mostram as periodicidades semanais e com outras frequências, mas principalmente semanais, não é? E diárias, e o processamento destes dados vai nos permitir, mal consigamos integrar os dados da DGS, que lamentavelmente não tem mantido a capacidade de fornecer os dados, por razões que são perfeitamente claras, não é? Portanto, até junho teve a capacidade de fornecer os dados, mas depois disso deixou de ter, portanto, pela pressão operacional a que foi sujeita, mas mal tenhamos a capacidade de integrar os dados da DGS, vamos afinar os parâmetros destes modelos, que nos permite ter um modelo do número esperado de infectados e de alguns outros parâmetros por cada concelho. E, eventualmente, ir abaixo do concelho, no caso dos grandes concelhos, onde se justificaria ir abaixo dos concelhos. Bom, isto aqui são alguns resultados preliminares, mas eu já vos mostro um outro gráfico que tem a ver com a pressão epidémica em Lisboa, resultante de concelhos anexos
e ali tem a ver com a mobilidade. E depois está, provavelmente, 3 modelos. Isto aqui é um bocadinho técnico que eu vou-vos poupar, mas nós vamos basicamente aplicar 3 modelos à modelação da pandemia em Portugal. O primeiro é um modelo de reação de difusão com metapopulação compartimentada. Portanto, é basicamente um modelo CIR tradicional, mas com metapopulação, portanto, com um conjunto de populações, e onde a força epidémica é considerada como a soma da força da pressão epidémica dentro do concelho com a pressão epidémica que resulta da mobilidade dos concelhos adjacentes, dados estes que vêm dos dados de um operador, que neste caso é a nós. O segundo modelo é um modelo que vai para além do modelo tradicional de equações diferenciais, o modelo CIR, que é Susceptible Infected Recovered, penso que já ouviram falar, é um modelo simples, de parâmetros invariantes e que não modela adequadamente a variação de parâmetros a que a epidemia é sujeita. Uma vez que, à medida que o tempo vai avançando, há um conjunto de parâmetros que variam e, portanto, é importante modelar esta variação no tempo. É provável, ainda não sabemos, mas é provável que esta segunda onda ainda não venha a ter o mesmo conjunto de parâmetros em termos de vários parâmetros do que a primeira a que assistimos na primavera. E, portanto, este modelo é um modelo de redes neuronais, de inteligência artificial, as LSTM, Long Short Term Memory, que basicamente permite adaptar os parâmetros dinâmicos do comportamento da epidemia à medida que a epidemia avança. E, finalmente, este é um modelo um bocadinho mais técnico, são chamados Graph Neural Networks, onde a estrutura da rede neuronal modela diretamente a topologia e a geografia onde a epidemia se está a propagar. Eu agora o que queria fazer era mostrar... Os dados da análise de mobilidade que foram obtidos e processados pela operadora NOS, a quem eu agradeço esta colaboração que está a ter com o Instituto Superior Técnico, com o INESC-ID, são muito interessantes. Portanto, são dados que basicamente nos permitem analisar o comportamento da população nas diversas fases da epidemia. Isto é uma apresentação grande que, aliás, eu não estou preparado para fazer, mas gostava de mostrar aqui só 1 ou 2 slides. Portanto, este aqui é uma métrica da mobilidade e como é que ela mudou com a epidemia. É curioso que ainda antes do confinamento houve uma redução significativa da mobilidade, digamos, quando as pessoas se autoconfinaram, ainda antes de haver a regra do confinamento. Houve uma redução, ou seja, a escala... A parte de baixo da escala é 50%, okay? Menos 50%. Portanto, houve uma redução da mobilidade que estava ali, provavelmente na ordem dos 40%, entre os 30% e os 50%, durante a fase maior de confinamento. Depois houve uma retoma gradual à normalidade, que significa que agora estamos com uma redução global de mobilidade de apenas 10%, cerca de 10%, inferior a 10%. Portanto, qual é a mensagem mais interessante aqui? Há muitos dados que estão por trás disto e que são interessantes de tratar e analisar e que não temos tempo, mas a mensagem principal é que neste momento a retoma da mobilidade é quase total. Há uma redução de mobilidade relativamente ao mesmo à altura do ano anterior de 10%, o que significa que se de facto a mobilidade é, e provavelmente é, um efeito importante na propagação da epidemia, estamos neste momento em situações muito comparáveis à não existência de qualquer limitação à mobilidade. Isto não quer dizer que as condições sejam as mesmas, porque as pessoas estão com outros cuidados, estão com máscaras, estão com distanciamento social, etc., que não é medido por esta métrica da mobilidade, mas de um ponto de vista estrito da mobilidade e desse impacto, neste momento temos isso. Os dados também... Tem alguns outros fatores interessantes. É possível analisar, por exemplo, eu acho que este ali foi o fim de semana da Páscoa, portanto houve as pessoas moveram-se bastante antes e depois do fim de semana da Páscoa, mas depois aparentemente ficaram no sítio onde foram no fim de semana da Páscoa, e a análise mais fina e mais detalhada destes dados permite evidenciar padrões de facto muito interessantes. Se houver interesse numa apreciação mais fina e cuidada dos resultados que eu também não queria estar aqui a usar
extensivamente os resultados que na prática não são nossos, foram obtidos por nós num projeto onde colaboram connosco, mas se houver interesse teremos a oportunidade numa futura oportunidade de fazer uma apresentação mais cuidada e mais detalhada sobre a mobilidade dos portugueses em tempo de pandemia, que é de facto muito interessante. Já agora uma nota metodológica, portanto estes dados são obtidos com os clientes desta operadora, da NOS, são extrapolados para a população em geral, basicamente através da correção via cotas de mercado. Okay? E há também uma análise interessante sobre os estrangeiros, uma vez também sabemos quantos estrangeiros é que temos em Portugal, talvez acabe mostrando-vos esse slide. Já agora isto é interessante, esta é uma métrica do Fica em Casa. A métrica do Fica em Casa é uma métrica um bocadinho diferente da outra. Conseguimos saber se as pessoas ficaram em casa ou numa vizinhança relativamente próxima da casa, ou se pelo contrário se deslocaram para o local de trabalho, para outros sítios. E portanto vocês veem, no caso da métrica da Fica em Casa, vem ali uma queda abrupta no estado de emergência, ali a tal Páscoa que eu referi, não é? E depois uma relativa estabilização. Os dados para os estrangeiros, que eu acho que estão aqui mais para a frente. Depois há as análises dos comportamentos regionais, também são muito interessantes, mas no caso dos estrangeiros, podemos ver este gráfico, onde basicamente vemos ali uma queda brusca e sustentada do número de estrangeiros em Portugal. Medido, obviamente, pelo número de telemóveis com o número de estrangeiros que estão em Portugal. Nota-se ali, no fim, uma pequeníssima recuperação, mas, portanto, só por esta métrica, de facto, enfim, não é grande novidade, mas concluímos que a mobilidade, em particular do turismo, que caiu a pique. Uma das características destes dados, e com isto termino, é que a aplicação de analytics, técnicas de análise de dados, de inteligência artificial, se assim quiserem dizer, uma vez que é o chavão que costumamos usar, permite de facto extrair informação extremamente interessante e muito útil de um ponto de vista de previsão da evolução dos indicadores económicos e dos agentes económicos. Okay? E fazemos isto sem quaisquer riscos de privacidade. Portanto, os dados são anonimizados em primeiro lugar, são agregados de maneira a garantir um mínimo de telemóveis em cada um destes blocos que são analisados, porque mesmo um dado anonimizado, mas enfim, não há assim muitas pessoas que saiam de Bragança, passem pelo Porto, Coimbra e Lisboa num certo dia, não é? Portanto, a anonimização só chega até certo ponto. A anonimização, há sempre ataques às questões da anonimização. Portanto, a maior defesa contra os ataques contra a privacidade por via da desanonimização dos dados é basicamente a agregação. Quando olhamos para dados agregados, é praticamente impossível retirar dali informação pessoal, porque estamos a olhar para grandes números de pessoas. Agora, se nós temos o traçado que uma pessoa fez em Portugal, um telemóvel fez em Portugal, não é muito difícil identificar qual é a pessoa, porque cada um dos nossos comportamentos é muito marcadamente diferente dos outros. Neste caso, portanto, a mensagem era a utilização de dados de mobilidade obtidos de uma forma não invasiva e automática. Nenhum de nós tenta fazer nada, aliás, para dizer a verdade, nem sequer pode evitar, a menos que desligue o telemóvel. Portanto, o processamento destes dados permite, de facto, obter informações muito interessantes, não só relativamente à evolução da epidemia do Covid-19, mas a outros indicadores dos agentes económicos e sociais que são relevantes. E pronto, é isto que eu queria partilhar com vocês. Peço desculpa de não ter assim uma mensagem particularmente uplifting ou reconfortante, mas são os dados que eu tenho. Obrigado. Se tiverem algumas perguntas...